Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre os governos gerais. Bom, vamos lembrar da nossa última aula que nós falamos sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas não deram certo. E não deram certo por vários fatores. Um dos primeiros fatores é que o capitão donatário que recebia a capitania hereditária, ele vinha para o Brasil, mas em contrapartida ele tinha que colocar toda a sua riqueza para que a capitania desse certo. Em compensação, o governo português nada fazia para ajudar esse capitão donatário, mas ela, lógico, queria uma parte do que fosse produzido na terra, até mesmo porque não teria como Portugal não pedir uma parte que fosse produzida, porque foi uma relação de troca, né? O capitão donatário, ele vem, recebe a capitania aqui, que é uma terra do governo, mas que para ele vai ser hereditário, que vai passar de pai para filho, vai continuar na família, ele pode trabalhar do jeito que ele achar mais conveniente, né? Dentro da terra dele, mas ao mesmo tempo ele também não podia fazer tudo que ele quisesse dentro da capitania, não, né? Porque vamos lembrar que tinha a carta forral e tinha a carta de doação, onde falava os direitos e os deveres do capitão donatário. Então foi um sistema de troca, onde o governo português deu a terra, mas em compensação o capitão donatário ele tinha que dar metade do lucro dele para o governo português. Bom, até aí ok, só que nem todas essas capitanias deram certo. As duas únicas que tiveram sucesso foi a de Pernambuco e a capitania de São Vicente. E por que as outras não deram certo? As outras não deram certo porque teve inclusive capitão donatário que não veio, teve capitão donatário que olhou, viu que o custo ia ser alto e não veio, teve capitão donatário, por exemplo, que foi assassinado por indígenas, teve capitão donatário que não conseguiu realmente dar conta de produzir a terra toda. Então foi um fracasso as capitanias. Mas foi um fracasso ao mesmo tempo que os olhos de Portugal já começaram a se voltar para a colônia brasileira. Por quê? Porque a colônia ela já estava dando lucro, inclusive com o ciclo do açúcar. Ela já estava dando lucro. Então Portugal já estava começando a viver mais os lucros da colônia do que com os próprios lucros que ele tinha em Portugal. Já que a capitania não deu certo, e a capitania era uma forma de colonizar o Brasil, a capitania era uma forma de ocupar o território brasileiro, o rei português ele vai ver que ele vai precisar de outras formas para se colonizar esse território brasileiro, para se ocupar, povoar esse território brasileiro, para que ele fique no comando, para que Portugal ainda fique no comando das terras da colônia. Então, o que Portugal faz? Manda para cá um homem de confiança que vai fazer o governo geral no Brasil. Vamos lembrar que é o seguinte, as capitanias hereditárias elas não acabam quando o capitão donatário quando esse governador geral chega. As capitanias elas não acabam quando esse governador geral chega. Mas as capitanias elas já estavam em decadência, tanto que a gente viu que só tiveram duas que deram certo, né? Que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. O primeiro governador geral, que foi o Tomé de Souza em 1549, qual era o papel dele? A primeira coisa que ele tinha que fazer era resgatar as capitanias que não tiveram sucesso e ajudar a desenvolver essas capitanias. Algumas capitanias elas foram doadas novamente para novos capitães donatários. E outra coisa também, nem todas as capitanias agora elas tinham elas tinham necessariamente que ser hereditárias. Agora nem todas já eram mais hereditárias. Algumas viraram capitanias reais, como por exemplo a capitania da Bahia de Todos os Santos, que passou a sediar o governo português. Essa terra, por exemplo, já não seria mais passada de pai para filho, porque agora ela era uma capitania real. E como que se deu esse governo geral do Tomé de Souza? Primeira coisa, o Francisco Pereira Coutinho, ele era o donatário, dono desse terreno. Só que ele foi morto por índios ao defender o terreno, e o governo português ele reconheceu isso, que ele morreu tentando defender um território português também, então ele inclusive indenizou a família. O Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil, ele ficou no poder durante 4 anos, ele ficou, né, sendo governador geral durante 4 anos, que foi de 1549 a 1553. Ele vai instalar o poder régio brasileiro, que foi um regimento que se chamou Regimento Tomé de Souza. Ele fundou a Vila de Salvador. E por que ele escolheu logo essa capitania? Porque era um lugar estratégico.
A Bahia, na época, Salvador, ela era protegida por uma parede, por um muro onde evitava com que as pessoas invadissem tão facilmente. Então, ele escolheu esse lugar propositalmente para que ele ficasse, para que dificultasse a invasão ou dos franceses ou dos holandeses nesse território. O Tomé de Souza ele também traz os primeiros padres jesuítas para a colônia. E vem com ele, entre eles, o Manuel da Nóbrega, que foi um dos principais jesuítas que teve aqui no Brasil. Nesse período, ele funda o primeiro bispado. Ele faz o primeiro bispado no Brasil, ou seja, o Brasil ele se torna agora católico. E a Igreja Católica, ela queria entrar no Brasil, inclusive, ela queria vir para a colônia para resgatar os fiéis que ela já não eram mais tantos adeptos assim da Igreja Católica. Na verdade, a Igreja Católica ela não queria resgatar os fiéis aqui da colônia, ela queria fazer novos fiéis aqui na colônia. Ela queria colocar a fé cristã aqui na colônia. Por quê? Porque lá na Europa o catolicismo ele já estava perdendo força por conta do protestantismo, por conta do calvinismo. Então, por isso que a igreja veio. Ela queria conseguir novos adeptos para a fé cristã. Ok, o Tomé de Souza ele também vai tentar trazer famílias para cá, para o Brasil, que são famílias portuguesas, para viver aqui no Brasil e ajudar a colonizar esse território brasileiro. Ele também traz gado para o Brasil, ele trouxe as primeiras cabeças de gado e distribuiu entre a população portuguesa para que ela pudesse começar a criar essas cabeças de gado e colocar os primeiros rebanhos em terras brasileiras, inclusive para sustento da população e para ajudar na produção das terras brasileiras. Bom, de 553 a 558 vai ser o governo do segundo governador-geral, que foi Duarte da Costa. Ele vai ficar durante 5 anos. E com ele também vai vir o padre José de Anchieta, mais alguns jesuítas. O padre José de Anchieta com Manuel da Nóbrega, eles foram responsáveis por fundar a vila de São Paulo de Piratininga. E também eles construíram aqui no Brasil um colégio jesuítico. O padre José de Anchieta ele foi responsável pela criação da primeira gramática que vai começar a facilitar a vida dos portugueses com relação aos índios, a dominação dos índios. Então, essa gramática de língua tupi vai ajudar muito os portugueses também neste caso. O segundo governador-geral, ele teve um governo desastroso, se comparado com o primeiro. Ele ficou marcado por disputas internas, por conta dos franceses que chegaram aqui na Baía de Guanabara e invadiram o Brasil. Inclusive, o Duarte da Costa, ele não conseguiu expulsar esses franceses dessa Baía, da Baía de Guanabara. Inclusive, no final do governo dele, ele ainda não tinha conseguido expulsar esses franceses. Então, não foi um governo muito bom com relação ao primeiro. O terceiro governador-geral foi o Mendes Sá, que governou entre 1558 a 1572, ficando aí 14 anos no governo geral, no terceiro governo geral. Bom, ele logo tentou apaziguar as lutas entre os colonos e os jesuítas. Por quê? Porque os colonos queriam pegar os índios para que os índios fossem escravizados. E os jesuítas, em contrapartida, eles falavam que os índios eles eram seres de Deus, né? Então eles criaram aquelas escolas jesuíticas para catequizar os índios. Só que aí acontecia, os colonos eles iam lá porque era bem mais fácil pegar um índio na escola, que inclusive ele já estava catequizado, já tinha aprendido a falar a língua portuguesa, do que ir para o meio do mato, apresar índio no meio do mato. Só que os jesuítas pegavam e falaram que não, porque a partir do momento que o índio ele adere à fé católica, que ele aceita Jesus Cristo, ele passa também a ser um cidadão do Brasil, ele passa a ser um cidadão normal que não pode ser escravizado. Então, vai acontecer esse embate. E o Mendes Sá, ele veio para resolver esse embate. Mas vamos só fazer um parênteses aqui, porque isso não significa também que o jesuíta, ele era aquela pessoa boa, que não deixava o índio ser escravizado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele não deixava o índio ser escravizado, ele não deixava o índio que aceitasse a fé católica ser escravizado.
Ele falava que aquele índio que aceitou Jesus, que aprendeu a falar português, ele não podia ser escravizado. Mas ao mesmo tempo que ele defende esse índio do colono, ele está impondo para o índio a fé portuguesa. Ele está impondo para o índio a língua portuguesa. Então, ou seja, ele também não está deixando escolha para o índio viver a vida dele, né? Fechando esse parênteses aí, vamos continuar para a matéria. E aí o Mendes Sá, ele veio para tentar resolver esses conflitos internos que tinham no Brasil. E o que ele fez? Ele, para apaziguar esse conflito, ele vai colocar a escravidão africana. Tanto que a gente vai ver que antes da metade do século, na primeira metade, né, do século XVI, vai ter o quê? 7% dos indígenas, 7% de população africana trabalhando no Brasil. E depois, na segunda metade já do século XVI, já vai ser mais de 80% da população negra trabalhando. Por quê? Porque é com o Mendes Sá que esses negros começam a ser escravizados aqui no Brasil. Mas nem por isso deixa de existir a escravidão indígena, tá? Porque os índios eles vão ser apresados a partir da Guerra Justa. E qual que é essa Guerra Justa? A Guerra Justa vai ser que eles vão agora pegar para escravo as tribos de índios que não aceitavam a catequese. Então, ou o índio aceitava ser catequizado, ou o índio virava escravo. Em 1572, com a morte do Mendes Sá, o rei Dom Sebastião, que era o rei português, ele vai tentar colocar 2 governos gerais no Brasil. Um vai ser na capitania de Salvador, que vai ser o do norte, e outro vai ser na capitania do Rio de Janeiro, que vai ser o do sul. Não vai dar certo esses governos gerais, divididos em 2 formas, e em 1578 volta a ter somente um governo geral em Salvador. Mas quando isso acontece, esse governo geral ele já não é tão forte, já não tem tanta força quanto os 3 primeiros que houveram. E quais foram os cargos que existiram com o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral? Quais foram os cargos que o Tomé de Souza colocou, né? Ele implantou o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça da terra. Colocou também o provedor-mor, que era responsável por arrecadação de tributos. E colocou também o guarda-mor, que era responsável pela segurança. Toda vez que tivesse mor na frente é o cargo superior. Não significa que existe só ele. É lógico que vão existir derivações também, mas esse ouvidor-mor, o provedor-mor e o guarda-mor vão ser os cargos de maior destaque dentro dos governos gerais. Para complementar o governo geral, veio também as câmaras municipais. As câmaras municipais, elas decidiam as questões de administração local. Elas eram do poder executivo. E as questões que elas decidiam era salário a ser pago aos trabalhadores livres, abastecimento de vilas, guerra e paz com os índios. E é por meio das câmaras municipais que a elite agrária agora começa a exercer o poder, já que ela era responsável pela eleição dos vereadores que existiam em cada câmara municipal. Entre as câmaras municipais também a gente vai ter a ideia dos homens bons. Os homens bons eram aqueles que possuíam terras e que possuíam forma de se ascender socialmente, porque eles ganhavam as sesmarias, que eram aqueles grandes latifúndios de terra. E eles também exploravam muito o trabalho escravo. A primeira Câmara Municipal que surgiu foi na Vila de São Vicente em 1532. Essas câmaras elas só podiam funcionar após o reconhecimento de Portugal por elas. A metrópole tinha que reconhecer essas câmaras municipais para elas poderem funcionar. Porque o governo geral ele veio para unificar todo o poder, para centralizar o poder na mão de uma pessoa só aqui no Brasil. E as câmaras municipais, ao olhar da coroa portuguesa, ele descentralizava esse poder. Ele tirava um pouco esse poder da mão do governador geral. O Portugal até tentou acabar com essas câmaras municipais, mas elas continuaram funcionando da mesma forma. Bom, no que tange capitanias hereditárias e governo geral, a gente vai ficando por aqui. E até a próxima aula.